Ok, são 8h05. Vamos dar início, então, ao nosso culto de instrução de prática de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece para a abertura dos trabalhos, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos fazer a nossa prática de comunhão com Deus, a introdução dos nossos trabalhos. Vamos buscar uma posição confortável, na cadeira ou deitado, olhos abertos ou fechados, tanto faz, mãos sobre as pernas, em forma de concha ou estendidas. Mas o importante é que todos estejam numa posição confortável, né, sem nenhuma tensão, onde a gente possa relaxar, possa descansar. E aos poucos, vamos entrando então na nossa prática. Podemos fazer algumas inspirações profundas. E à medida que a gente inspira, a gente presta atenção no ar entrando, depois no ar saindo. Isto ajuda a nos conectarmos com o nosso corpo, com a nossa realidade. Nos ajuda a prestar atenção naquilo que até então não prestamos, por conta da correria do dia a dia, do cotidiano, das preocupações, dos afazeres, do trabalho, tudo situações cotidianas que todos nós passamos. Mas nesse momento, é uma oportunidade que nós temos então de relaxar consciencialmente, relaxar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso emocional. E esse estado nós conseguimos através então desse processo de soltar. Soltar pensamentos, soltar emoções, memórias, qualquer expressão que passe por nós agora, nós simplesmente soltamos. Não julgamos, não impedimos, não seguramos, não fazemos nada. Não temos nada a fazer a não ser soltar e soltar. À medida em que soltamos, começamos levemente a tocar, a perceber o fluxo de vida que nos atravessa, que nos anima, que não tem uma localização geográfica específica, mas que está presente em tudo e em todos, em todas as partes. Seja em mim, seja em ti, em nossos familiares, amigos, conhecidos, nos nossos animais de estimação, nas nossas plantinhas, enfim, em toda a nossa cidade, nosso bairro, nossa cidade,
nosso país, nosso planeta, plano físico, plano astral, encarnados, desencarnados, todos, sem exceção, são animados pelo mesmo fluxo de vida que flui, que cria, que se expande e que está aqui e agora, no nosso íntimo. E é nesse fluxo de vida que nós vamos repousar, que nós vamos ficar. E as expressões continuam passando. Vêm de algum lugar e vão para outro lugar. E nós não impedimos esse fluxo. Soltamos.
Ok. Aos pouquinhos vamos voltando. Sentindo o corpo novamente, acordando. Boa noite novamente aos que entraram durante a prática. Desculpa. A nossa conversa de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais a prática da comunhão com Deus, essa prática que nós fizemos na introdução. Mas nós vamos aprofundar mais no sentido, vamos dizer assim, cognitivo-racional, né? É certo que o nosso processo de autocura, ele se dá essencialmente e necessariamente, melhor dizendo, como eu sempre tenho falado, através dessa prática de permanência em Deus, né? Como prática principal, como prática de entrada, como prática base do nosso processo de autocura, de autoconhecimento e de desenvolvimento dentro da teologia de Caritas, né? A parte prática, ela é essencial, é fundamental. Mas os aspectos teóricos, né, vamos dizer assim, para a gente poder entender melhor os processos didáticos dessa prática, são importantes também, né, para a gente conversar e entender o que nós estamos fazendo, né, o que acontece, o que não acontece, nos auxilia a entender melhor esse processo, né, a identificar determinadas situações, inclusive para poder validar, né, a eficácia e a eficiência dessa prática, né? Porque é importante, é essencial também, que ninguém aceite as situações que nós colocamos aqui, as condições, né? Aceitem porque nós estamos dizendo, porque a teologia de Caritas disse, porque a Umbanda disse, porque né, está colocado dessa forma, né? Todos nós, em qualquer situação, né, qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer situação da nossa vida, né, que nos coloquem, é importante, é essencial que nós experimentemos e validemos essas questões que são colocadas, né? Então, da mesma forma, tudo que é dito aqui é fundamental que seja colocado em prática, né? Que seja experimentado e validado, inclusive no sentido de nós chegarmos à conclusão se é isso que nós queremos ou não, se nos serve ou não nos serve, né? É fundamental esse processo, para que a gente, a partir desta validação, né, consiga, né, avance de uma forma consistente, de uma forma, né, com objetivos claros, né, sabendo, né, o caminho que nós estamos trilhando, né? Ou seja, esses aspectos que a gente vai conversar agora, mais teóricos da permanência em Deus, é como se fosse um caminho, né? É um caminho que nós estamos percorrendo e nós vamos falar a respeito desse caminho, né? Tipo assim, que nem por exemplo, uma viagem de Pelotas e Rio Grande, nós temos várias placas ao longo do caminho indicando distância, indicando velocidade, indicando entradas e saídas, né? Da mesma forma, esse processo de manifestação, de cultivo e manifestação da amorosidade fraterna, ela tem um caminho e tem sinais, tem indicativos, tem uma rota para a gente seguir, né? Para a gente não se perder no meio do caminho, que é uma situação também que pode acontecer, tá? Então, na teologia de Caritas, ela traz, sim, todo um aspecto prático, mas junto com isso, ela traz
vários conceitos que vão nos ajudar a entender e a validar esse processo. Tá? Então, a partir da prática de comunhão com Deus, né, nós temos, vamos dizer assim, que a gente chama uma série de sintomas, né, que passam, à medida que a gente avança na prática, passam a se manifestar no nosso dia a dia, na nossa convivência com familiares, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos e tudo mais, né? E a primeira delas, né, o primeiro sintoma, né, que passa a se manifestar é que nós passamos a ter uma inclusão natural de todos e de tudo, além das nossas preferências e aversões. Ou seja, nós passamos a nos relacionar com as pessoas sem o sentido de utilidade, que é o modelo que todos nós nos relacionamos, né? A pessoa serve ou não serve? Nós temos um rol, né? Obviamente não é tão objetivo assim, mas nós temos lá pessoas que nos agradam, pessoas que nos desagradam, situações que nos agradam, situações que nos desagradam. E nós passamos, então, a nossa vida inteira, né, projetando, né, ou melhor, pensando no passado, voltando no passado, vendo, avaliando essas situações, como aconteceram, em que condições e tudo mais, se nós gostamos, se nós não gostamos, e passamos, né, o nosso presente, o nosso precioso presente, passamos pensando, né, em estratégias para no futuro, né, futuro pode ser daqui 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, enfim, mas nós passamos gastando o nosso tempo e nossa consciência na busca de, vamos dizer assim, de ter essas situações agradáveis e de eliminar, de rejeitar, de excluir as situações que nos desagradam. E à medida, então, que a gente avança na prática de comunhão com Deus, né, depois nós vamos ver, tem uma característica, tem um corolário que a gente chama do amor, né, que é a oblatibilidade, que é a característica do amor autodisposto, ou seja, à medida em que, né, ele já está aqui, o amor, né, aqui e agora, né, mas em função desse nosso estado de torpor, desse nosso estado autocentrado, nós não damos espaço, não permitimos que esse amor se manifeste, mas ele já está aqui. E à medida em que a gente avança na prática de comunhão com Deus, né, nós vamos abrindo esse espaço, nós vamos arejando o nosso íntimo e permitindo que esse amor se manifeste. À medida que esse amor se manifesta, então, é que nós passamos a nos relacionar com tudo e com todos de uma maneira de uma maneira inclusiva, né? sem julgamentos, sem inclusões e exclusões, né? Esse é o primeiro sintoma que nós chamamos, né, da prática da comunhão com Deus, né? E isso nós já comentamos na última palestra, mas agora nós vamos falar de uma maneira mais detalhada, né, mais ilustrada. Na sequência, a gente tem, então, quando nós percebemos, então, começa a se manifestar esse amor, né? E nós percebemos, né, que dentro da sua onipotência, né, todos e tudo são criados a partir da mesma causa, né? Todos possuem a mesma essência. Então, à medida em que nós avançamos, nós também passamos a olhar para o outro de uma forma equânime, do que a gente chama, né, de uma forma com isomeidade, né? Ou seja, não existe, né, a situação de superioridade ou de inferioridade entre nós, porque nós somos todos iguais, né? E na sequência, né, dentro desse processo, começa a se manifestar então a fraternidade, que é a comoção com o sofrimento, né? Tanto nosso quanto dos nossos irmãos, sejam eles, né, humanos, do reino animal, do reino vegetal, encarnados ou desencarnados.
E nesse processo de comoção com o sofrimento, nasce naturalmente a aspiração que esse sofrimento cesse, né? Que esse sofrimento se encerre, né? Então, esses são as três componentes principais do amor fraterno: o amor, a humildade e a fraternidade. Tá? Eu tinha falado nos corolários, né? Então, do amor, basicamente, nós temos três corolários, né? Que é a oblatibilidade, que ele está autodisposto, ele, como eu falei, ele já existe por si próprio, né? Ele tem também, quando esse amor se manifesta, ele não se restringe, ele não seleciona, né? Se eu estou num processo, né? Vamos lá, nós iniciamos, então, uma prática de comunhão com Deus e nós vamos dar um passo à frente, né? Que é a permanência na presença de Deus, certo? E nesse processo de permanência na presença de Deus, nós normalmente pegamos uma expressão que vem a cruzar na nossa mente e começamos a olhar para essa expressão, né, incluindo ela no nosso coração, né? Vamos supor que passou na nossa frente, né, entrou no nosso campo mental uma expressão de um ente querido, do nosso filho, do nosso esposo, do nosso pai, da nossa mãe. Nós vamos incluir essa expressão no coração com a maior facilidade, né? Porque já existe um laço afetivo ali, né? Mas nesse processo, né, é muito dinâmico, muito plástico, né, esse processo de fluxo de expressões, fluxos mentais e de emoções. Aí aparece, né, vem uma expressão de um irmão que nós não temos muita afinidade, não gostamos, né? Quando eu vou colocar esse irmão no coração, né, aí é a prova de que a nossa prática nós estamos ou não avançando nessa prática. Se eu não consigo colocar esse irmão no meu coração, como eu coloquei meu pai, minha mãe, meu filho, né? Da mesma forma, certo? Sem restrição nenhuma, se eu conseguir fazer isso, eu estou efetivamente avançando na manifestação do amor. Mas, se existe uma diferenciação, se eu percebo essa diferenciação, né, aí, efetivamente, ainda, né, eu tenho ainda muito ainda que trabalhar e que avançar para entender esse processo. Depois nós vamos falar melhor noutra oportunidade, no outro culto, como é que a gente trabalha isso, né? Essa junto com a comunhão com Deus, a permanência na presença de Deus, com esse tipo de prática de pegar, né, um irmão, incluir no coração e ver, olhar para isso e ver como é que se dá, como é que acontece, quais as reações que a gente tem, esta é a prática mais rica que nós temos, né, para o trabalho da manifestação do amor fraterno. Porque à medida em que eu olho para um irmão onde eu tenho alguma dificuldade de inclusão, ou olho para o irmão e sinto que existe uma diferença, né, que eu olho para ele ou com superioridade ou com inferioridade, ou eu olho para esse irmão e não me comovo com o sofrimento dele, né, então aí eu passo a fazer o quê? Eu passo a olhar para dentro de mim, né, olho interiormente e olho o que está acontecendo ali. Por que eu não consigo amar esse irmão? Por que eu não consigo incluir ele? Por que eu não consigo me olhar como igual para ele? Né? Por que eu não consigo me comover com o sofrimento dele? Aí sim começa o verdadeiro trabalho, né, de amorosidade fraterna, porque nós, como eu falei para vocês, então tem todo um processo prático, né, tem um trabalho prático da comunhão com Deus, que nós íamos fazendo na introdução de todos os nossos encontros, e agora a gente está conversando sobre o processo didático dessa comunhão com Deus e como é que nós avançamos no trabalho. E com esses indicativos do avanço do trabalho. E mais do que esse indicativo, ainda como é que nós trabalhamos cada um desses pontos, né, para poder avançar, para poder evoluir no nosso processo de autocura. Tá? Então, eu estava falando dos corolários do amor, então eles são
dois, né? A volatilidade, que ele está autodisposto, e a irrestringibilidade, ou seja, ele não se restringe a um ou ao outro, tá? Com relação à humildade, né, nós temos a isomeidade, né, que não existe diferença, né, entre nós, entre eu, vocês, nossos irmãos, nossos parentes, nossos desconhecidos, de todas as formas, né? Nós somos diferentes apenas na aparência, apenas no nosso fenótipo, né? Apenas naquilo que nós demonstramos, que nós aparentamos, seja cabelo, cor, olhos, né? Inclusive na nossa forma de se expressar, né? Nós somos diferentes nesse sentido, mas na nossa essência, todos nós somos iguais. Eu já falei em outra ocasião que nós somos todos, né? É, é, vamos dizer, oriundos, né? Temos a mesma origem divina, mas dentro desse processo de afunilamento dessa consciência divina e dessa manifestação, né? Nós estamos numa carreira solo de florescimento dessa manifestação divina. Até aí onde vai a nossa diferença. A nossa diferença é aparente, né? Não é uma diferença real. Né? Então, é importante esse ponto né, dessa perspectiva no nosso processo de análise e de autocura. E depois nós temos os corolários da fraternidade, né, que são três. A intransigibilidade, né, que é o quê? Ela, né, a fraternidade, ela não se altera, né, ela não fica maior ou menor em função de uma negatividade que se apresenta na nossa frente. Né? Ela não tem ela, assim como, né, a irrestringibilidade do amor, ela não faz o amor não faz distinção. Na fraternidade, né, a intransigibilidade não faz distinção entre o nível de sofrimento, entre o nível de negatividade, né? Ela se manifesta da mesma forma, seja num alto grau, seja num grau menor, mas ela se manifesta da mesma forma. Ela não é o maior ou menor em função de uma maior ou menor negatividade. Né? Tem também a irredutibilidade, que a fraternidade ela não se reduz sobre qualquer circunstância, uma vez manifestada, uma vez expressa, uma vez florescida em nosso coração, ela não se reduz, ela só tende a aumentar e se manifestar cada vez mais. E, por último, a inafligibilidade. A fraternidade não se aflige. No momento também que ela se manifestou, ela não tem nada que venha afligir ela vai se manifestar, ela vai atuar, ela vai se extravasar da mesma forma. Então, esses são os corolários. Né? O que é um... Desculpa, que eu, antes de começar a falar isso, né, entrar nos corolários, eu deveria ter explicado, né? O que é um corolário. Né? Quem estudou matemática já teve contato com essa palavra. Né? Mas corolário significa aquilo que é intrínseco e que surge a partir de, né, como consequência. Né? Então, o que eu falei a respeito do amor, da humildade e da fraternidade são situações, né, sintomas que surgem a partir desses três componentes formadores do amor fraterno. E, por último, né, o conjunto desses três fatores, desses três componentes, formam o que a gente chama de amor fraterno, que, por sua vez, também tem os seus corolários. São 4 corolários que nós temos no amor fraterno. O primeiro deles é inconvivialidade, né? Uma palavra super difícil, mas que quer dizer que é impossível de impedi-lo, né? É impossível de limitar a sua manifestação, né? O outro corolário é o seguinte, é a insercibilidade, né? É impossível de restringir a extensão dele. Quando ele se manifesta, ele abarca, ele abrange tudo e a todos que está à nossa volta. E também é impossível de parar ele, né? Uma vez que esse amor fraterno passa a se manifestar no nosso interior, ele brota, ele floresce e não tem nada como que faça ele parar, né? Que é a inconstrangibilidade.
E, por último, não tem nada que faça ele ser subtraído, ele diminuir, que é irrepreensibilidade, né? Obviamente, tudo isso é naquela situação onde o amor fraterno já está em manifestação, já está em seu florescimento, né? Através dessa prática de comunhão com Deus e comunhão na presença e permanência na presença de Deus. Então, esses são os principais aspectos, né, desses sintomas que a gente falou que eles passam a se manifestar naturalmente quando a gente coloca em prática esse processo que a gente vem experimentando ao longo dos nossos encontros, né? Então, vamos dizer assim, essa didática ela é importante justamente para a gente estar checando, né, ao longo da nossa prática o que está acontecendo, o que não está acontecendo, enfim, para a gente poder estar avaliando a qualidade do nosso avanço, se estamos avançando, o que temos que fazer, onde é que está, onde é que não está, e também, vamos lá, né, perguntando para a gente que já estamos há mais tempo praticando, né, os que é um dos fundamentos da Umbanda, né, dos nossos mentores, né, os que sabem mais ensinam aqueles que sabem menos, então, não que a gente saiba muita coisa, mas nós já estamos há um pouco mais de tempo nessa prática, nesse caminho, então a gente pode, dentro da nossa experiência pessoal, também estar auxiliando e contribuindo no caminho, no processo dos irmãos que estão chegando agora. Bom, mas vamos um pouco mais além, né? A partir, então, dessa prática de comunhão com Deus, né, começa naturalmente a expressar, a manifestar essas três componentes, né? E a continuidade dessa prática, né, ela apresenta mais alguns sintomas, que a gente pode falar dessa forma, né? Que eles começam a se manifestar à medida em que a gente começa a ter um avanço consistente, um avanço real na nossa prática, na nossa vivência, né? Na forma como nós passamos a encarar, a perceber, a olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar os irmãos e olhar tudo que nos acontece, né? E esse olhar, essa manifestação, né, ela começa, né, à medida em que a gente, né, está desenvolvendo o amor, a humildade, a fraternidade, o amor fraterno, naturalmente, né, quando a gente não se referencia mais no relacionamento com os irmãos, quando a gente né, passa a ter um comportamento altruísta, né, que passamos da fase de autocentramento para a fase de altruísta, onde nós não temos mais, os nossos relacionamentos não são baseados na preferência e aversão, na inclinação e na rejeição, não são baseados em superioridade ou inferioridade, não são baseados na individualidade, na solidão, né, desamorosa e sem nos comover com o sofrimento dos outros. Naturalmente, nós passamos ao quê? Né, a ter uma aspiração, né, de liberdade, né? Passamos a ser independente das circunstâncias, né? Ou seja, né, o que um irmão que está em sofrimento nos dirige uma negatividade, essa negatividade já não nos atinge da mesma forma como nos atingia, né? Uma outra situação que nós antes para nós era desagradável e agora nós entendemos o processo que está acontecendo ali, né? Já não nos afeta da mesma forma. Então essa aspiração livre, essa liberdade, né? Essa situação independente das circunstâncias, né? Que nós passamos então a vivenciar aos poucos, isso nós chamamos de transcendência. Ou seja, nós passamos a transcender as circunstâncias que a vida nos apresenta, né? Nós passamos, então, efetivamente a caminhar num processo de, vamos dizer assim, de manifestação dos tesouros do coração
e do céu em nós, né? A transcendência é mais um desses sintomas, ou seja, as situações do dia a dia já não me alteram mais, né? Eu consigo olhar aquilo de uma forma mais lúcida, com amorosidade fraterna, ou seja, eu enxergo, né? Eu começo a entender, né? Que dentro da criação divina, dentro dessa onipotência, né? Dentro dos atributos da onipotência que nós já conversamos, seja da apreensão, seja da expressão, eu começo a enxergar, né, racionalmente, por isso que eu também falo do processo racional que tem que vir junto, né? Eu olho para uma expressão e para um irmão que está em expressão, que está em sofrimento, que está me agredindo, eu consigo olhar que, na realidade, essas expressões é como se fossem os deus, mas que lá dentro, na sua essência, né, esse irmão é igual a mim, a diferença é que ele está em sofrimento, né? Então eu começo a transcender essas situações, porque eu, além, né, manifestando amorosidade fraterna, enxergando essas expressões, né, nasce naturalmente, então, essa necessidade, essa aspiração, desculpa, de que o sofrimento desse irmão cesse, né? Então, isso nós chamamos de transcendência. Né? E aí, durante esse processo, durante o avanço da nossa prática, durante o avanço dessa compreensão, né? Nós começamos, né, a perceber o outro de uma maneira em que os movimentos, né, as expressões que nos são dirigidas já não afetam efetivamente. Nós começamos a manifestar, né, uma relação, né, com os nossos irmãos também de uma maneira livre. Ou seja, se eu entendo, quando eu entendo que lá, naquele irmão, sou eu, é o meu coração que está lá, o coração do meu irmão é o meu e o meu coração é o dele, que a minha essência é igual a do meu irmão e o meu irmão é a mesma essência que eu tenho, né? Que tudo ali que eu estou vendo se manifestar na realidade são expressões, são criações, e eu aceito essas criações, isso como expressões divinas, mas não são a pessoa, né? Eu passo a não temer mais o irmão. As circunstâncias já não me afetam, eu estou independente dessas circunstâncias, porque, né, eu estou nesse processo de florescimento desse amor, seja através da prática, da comunhão com Deus, seja através desse processo intelectual, racional e didático desse entendimento, eu vou entendendo, vai indo, vou avançando, e aí eu chego a um ponto, então, que essas circunstâncias, elas já não mais me afetam. E aí é o que nós chamamos de majestade. Então, na nossa sequência, né, nós iniciamos, então, um processo de manifestação do amor fraterno. O avanço da prática nos traz a transcendência, ou seja, eu não me referencio mais a nenhuma circunstância. Aí, nesse avanço, nós então passamos a não ficar dependente do relacionamento com os nossos irmãos, atingimos um estado de majestade, né? E, avançando nesse processo ainda, né, a gente tem que a nossa energia, né, o nosso axé, né, a nossa energia cognitiva e pré-cognitiva, ela começa a entrar no estado de, né, começa antes, nós temos uma flutuação grande, picos e vales da nossa energia, né, com muita oscilação energética, seja cognitiva, pré-cognitiva, ou seja, pensamentos desarmônicos, emoções desarmônicas, enfim, tudo isso. E à medida em que a gente avança na prática, então nós vamos, naturalmente, vai começar a ver essa diminuição dessa oscilação energética, né? Então, aquilo onde quando nós tínhamos picos, nós não temos mais picos, nós temos uma oscilação, ainda existe uma oscilação, mas ela é mais harmônica, né? É uma sensação de conforto interno, né? Esse fluxo energético cognitivo e pré-cognitivo, ele se estabiliza, né? E essa estabilização nos traz um bem-estar, né? Sem causas aparentes. Eu começo a ter aquele bem-estar que eu sempre busco antes, quando eu estava numa situação autocentrada, de buscar a minha satisfação por processos materiais, ou de relacionamento, ou de aprisionamento. Agora, então, a partir desse processo, eu começo a ter esse bem-estar naturalmente, independente de referenciais, independente de pessoas, e isso brota naturalmente, isso vem, né? Esse flui, esse axé flui naturalmente
no nosso ser. Isso nós chamamos de harmonia. Então, eu estou em harmonia, né? E por último, né, o último sintoma desse amor fraterno é quando efetivamente isso passa a ser, né, um processo contínuo, involuntário e livre nosso, né? Que aí nós entramos num processo de estável e permanente desse bem-estar, né? Desse fluxo energético pré-cognitivo e cognitivo. Aquela oscilação ela diminui sensivelmente, ela quase uma linha, e é isso nós chamamos de êxtase, né? Nós entramos em êxtase. E depois disso ainda tem outros vários desdobramentos, mas é importante que a gente entenda esses 5 sintomas, né? Que, vamos lá, é o nosso objetivo. É isso que nós buscamos. É isso que nós queremos. É isso que nós almejamos no nosso íntimo com esse processo de autocura, né? Com esse processo de desenvolvimento. E nós somos afortunados, nós somos felizes por termos esse material nas nossas mãos, por termos oportunidade, por termos saúde para poder estar praticando, né? Temos assim, temos a oportunidade e temos as condições, né? Temos a oportunidade de ter a teologia de Caritas, de ter esse caminho, esse trajeto, esse percurso em nossas mãos, e mais ainda, as condições de saúde, as condições do dia a dia, de colocar isso em prática, de testar isso efetivamente e, ao final de tudo, dizer isso serve ou não serve para mim, eu consigo, é isso que eu quero, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou avançar, né? Então, essa era a mensagem do dia de hoje. Já são 20h51, já falei bastante. Então, eu vou agora abrir para os comentários dos irmãos, perguntas, comentários, observações. Por favor, fiquem à vontade. Eu vou liberar aqui o microfone de todos. Vamos lá. Pronto. Liberei para quem quiser abrir o microfone. Eu queria desejar uma boa noite para todos, agradecer pelas palavras do irmão e dizer que esse tema ele é um tanto quanto complicado visto pela teologia, né, pela escrita e também pelo estudo, mas que é um movimento muito salutar, quando a gente caminha em direção ao outro e não contra ele. Quando a gente está indo pela uma calçada e vê aquele que a gente não nos agrada tanto, e aí brota aquele estômago revirado e tem que trocar a calçada ou virar o rosto, fingir que não vê. Quantas vezes nós passamos por uma situação dessa na vida? Quantas vezes nós cruzamos com alguma pessoa, seja em qualquer situação da vida, até mesmo num supermercado, que é o nosso cotidiano mais corriqueiro, e aí surge do nada uma pessoa em que a gente não tem a intenção de ver. Então, eu gostaria de dizer que esse é um movimento muito salutar e reforçar o que o irmão falou, que é uma existência muito feliz a nossa, de ter esse material em mãos e mesmo ainda não tendo caminhado para a prática desse movimento, a gente saber que existe um caminho a seguir. É isso. Muito obrigada, irmão. Abro para os outros falarem também. Irmão, na realidade, faço minha algumas das palavras da Jaqueline. Esse tema de hoje, ele fez nós olharmos o nosso cotidiano, enxergarmos quantas vezes ao longo do nosso dia a gente classifica, quantifica e escolhe aqueles seres, aquelas pessoas, aqueles, às vezes até familiares, que a gente vai querer conviver em prol de que, na realidade, em algum momento, a gente se enxerga nele.
Então, eu acho que o tema da noite foi bem refletivo em relação a isso, no meu caso, principalmente, porque esse é o nosso trabalho diário, lidar com as diferenças, entender por que elas existem e se realmente elas estão no outro ou elas estão em ti. Isso foi uma lição muito valorosa para mim essa noite. Muito obrigado, gratidão. Tá falando, Rai. Ah, agora sim. Boa noite. Desculpa o atraso. Eu tinha um diretor, que eu sou formada em artes, para quem não sabe, que ele falava assim, que cabe muito para hoje, o ensaio, a alegria do ator. Que era o quê? Que era a repetição insistente da mesma coisa. Que a repetição leva à perfeição. E isso cabe completamente para Cáritas, porque se hoje a gente não conseguiu andar na mesma calçada que o irmão, amanhã a gente tenta de novo. E aí a gente tenta de novo, a gente tenta de novo, a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa existência feliz de tentar de novo todo dia, né? Porque às vezes a gente não consegue nem estar no lado da nossa calçada, que dirá da calçada do irmão. Então, essa oportunidade de tentar, e esse tentar vai fazendo com que isso entre por osmose e o texto, que é tão complexo, vai ficando claro ao longo do tempo. Né? Isso que eu tenho para dizer para os meus irmãozinhos mais novos. Tenta de novo, porque a gente está sempre tentando, e graças a Deus que a gente pode tentar quantas vezes for necessário. Um beijo e boa noite para todo mundo. Mais alguém gostaria de contribuir? Muito bom, então. Por hoje, vamos então encerrar os nossos trabalhos, mais uma vez, com uma prece. Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez a todas e a todos. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem.